As Crônicas de Eichenwald. Crepúsculo Esmeralda. Alguns meses haviam se passado desde que Felix e Ruth resgataram Greta, perdida numa cabana nos recantos mais ermos da antiga floresta de carvalhos que cercava Eichenwald. Da fera dos bosques restaram apenas os pesadelos e cicatrizes que jamais deixariam que ambos esquecessem o duelo com a criatura. Um verdadeiro memento de bravura e terror, esculpido em sua própria carne. Mas embora a história de Greta tenha tido um final feliz, em Eichenwald, finais felizes não costumam durar. Felix agora dividia seu tempo entre a manutenção do rudimentar sistema de esgotos do feudo e o ofício de chaveiro. Fechaduras e trancas jamais foram costume por aquelas bandas. Afinal, os maiores horrores brotavam do coração dos homens, alheios a qualquer proteção forjada em ferro ou madeira. Mas desde o retorno da floresta, os boatos se multiplicaram. Histórias sobre criaturas espreitando entre os carvalhos antigos voltaram a rondar as noites à beira da lareira. E com elas, cresceu a preocupação dos moradores de Eichenwald, com os males que habitavam além das muralhas, e talvez, já dentro delas. Isso fez de Felix um profissional muito requisitado, a ponto de o próprio Lord Donnergott ordená-lo a instalar uma série de trancas complexas nos subterrâneos do castelo. A imaginação de Felix singrou entre imagens de tesouros ocultos, relíquias esquecidas e males ancestrais trancafiados nas masmorras do castelo. Mas tinha juízo o bastante para saber que as respostas para tais devaneios iam muito além da compreensão de um mero chaveiro. E assim o fez. Instalou trancas e fechaduras pelas fortificações, estabelecimentos e lares de Eichenwald sem jamais perguntar o que, exatamente, seus contratantes temiam. Ruth, por sua vez, passou a gozar de certo prestígio junto à comunidade. Ruth, o flagelo da besta. Repetia com entusiasmo Klaus das Crônicas, o menestrel, escriba e trovador local, entre uma canção e outra nas tavernas. O ferreiro chegou a ser agraciado por Lord Donnergott, com um pequeno sítio além das muralhas de Eichenwald, para onde se mudou após o incidente. Num primeiro momento, Ruth tornou-se o herói do povo. Mas com o passar dos dias, os risos e saudações foram se tornando escassos, substituídos por olhares desviados e sorrisos amarelos. De flagelo da besta, as canções passaram a chamá-lo de a besta de Eichenwald, recordando a brutalidade com que eliminara a criatura, com as próprias mãos nuas. Foi então que Ruth entendeu. Não havia sido agraciado por Donnergott, havia sido exilado. A verdade é que todos temiam que sua fúria não fosse apenas um reflexo da luta, mas o sinal de algo mais profundo, um indício de que a semente da ira germinava dentro dele, transformando-o lentamente num monstro ainda mais aterrorizante que aquele que enfrentou. De herói do povo, Ruth havia se tornado uma aberração, mas isso não impediu que o ferreiro e o chaveiro cultivassem uma amizade sincera. Unidos pelas circunstâncias do destino e pelas cicatrizes de uma árdua batalha contra o indizível, era comum que Felix e Ruth se encontrassem, ao final do expediente, na taverna do velho Einar antes de seguirem para casa. Foi em um desses encontros, no cair da tarde, que algo peculiar chamou a atenção da dupla. Hilda Schwarz, esposa do padeiro, surgiu correndo e aos prantos até o posto da guarda, desesperada com o desaparecimento de seu bebê. A comoção logo atraiu Felix, Ruth e outros curiosos. No local, Klaus Eisenfaust, capitão da guarda, colhia o depoimento de Hilda quando uma informação fez os dois amigos se entreolharem com inquietação. Seu filho, Peter, estava doente havia mais de uma semana, sem apresentar qualquer melhora. Naquela tarde, Hilda o deixara sob os cuidados da pequena Greta Schneider, enquanto lavava roupas no rio. Quando retornou, nem Greta, nem Peter estavam em lugar algum. Greta era a mesma menina que, tempos atrás, ousara desafiar a floresta e fora encontrada por Felix e Ruth sozinha, numa cabana há muito tempo abandonada. Foi durante aquela incursão que ambos enfrentaram e derrotaram a besta da antiga floresta de carvalhos, descobrindo no estômago da criatura uma chave de prata, a mesma que, coincidentemente, haviam usado para abrir a porta da cabana onde Greta se abrigava. A menina havia se recuperado, ao menos fisicamente, dos traumas deixados pelos percalços enfrentados sozinha na floresta. Sobre o que de fato acontecera, jamais disse uma única palavra.
Nos primeiros dias após o resgate, mal conseguia falar ou caminhar, como se sua própria essência tivesse sido quebrada. Foram necessárias semanas até que voltasse a articular palavras e a andar novamente, tal qual uma criança reaprendendo os primeiros passos e sons da vida. Mas o olhar de sua mãe carregava uma preocupação que apenas o ferreiro e o chaveiro pareciam compreender. Algo estava fora de lugar. Era como se a menina resgatada da floresta não fosse exatamente a mesma que partira naquele fatídico dia, quando se aventurou junto dos amigos a desafiar o desconhecido. Havia tardes em que Greta se perdia, imóvel, contemplando o crepúsculo até o último raio desaparecer, com um ar nostálgico que denunciava a sensação de ter deixado algo para trás naquela cabana. E Felix e Ruth estavam decididos a descobrir o que era. Sem tempo para explicações ou precaução, os dois partiram rumo à antiga floresta de carvalhos, munidos apenas com o que portavam e archotes que pegaram emprestado com o taverneiro. As cores do crepúsculo ainda estavam esmaecidas, e com sorte conseguiriam alcançar Greta em tempo de voltarem para Eichenwald antes do cair da noite. Exceto pelo embate com o lobo bestial, a dupla jamais relatara os detalhes do resgate de Greta. Temiam que os aldeões os acusassem de ter libertado algum mal ancestral. Havia anos que não se ouvia falar das criaturas da floresta, mas, desde que a menina fora encontrada na cabana abandonada, os boatos sobre seres feéricos à espreita voltaram a circular, e o que antes era apenas folclore, passou a soar como uma ameaça tão real quanto os próprios corruptores. Ao chegarem à borda da floresta, estacaram de súbito diante da mortalha que se estendia sob a copa das árvores e dos troncos altos e imponentes dos carvalhos, remanescentes de eras anteriores ao advento dos primeiros homens. Quando adentraram pela primeira vez a mata, temiam apenas a escuridão que os cercava. Agora, porém, sabiam que havia algo além das trevas e da natureza hostil que ali habitava. Algo que perscrutava a floresta, que se arrastava lentamente pelas fendas do tempo, e que talvez, em sua ignorância, eles mesmos haviam libertado. Seguiram lado a lado com archotes em mãos. Seus passos eram apressados e temerosos, porém, determinados a confirmar as suspeitas que tanto temiam. A mata se fechava em torno de si conforme ousavam invadir os segredos da floresta ancestral, que os abraçava com suas folhas secas e arbustos espinhosos na medida que progrediam. Felix! Ruth notou que Felix não estava mais ao seu lado. O ferreiro sacou o gládio que trazia à cintura e o empunhou com firmeza, enquanto segurava o archote com a outra mão. Chamou por Felix, mas não obteve resposta. O silêncio reinou por instantes na mata, enquanto ele refreava os passos diante do súbito desaparecimento do amigo e companheiro de batalha. Então, uma risada travessa e infantil rompeu a quietude. A princípio, acreditou ser Greta, mas logo outras vozes semelhantes se somaram à primeira, formando um coro zombeteiro que o cercava, como se escarnecessem de sua ousadia ao adentrar aquelas matas ancestrais. Pensamentos intrusivos assaltaram a mente de Ruth, sussurrando acusações de depravações tão vis que fariam a própria inveja florescer no coração de um corruptor da luxúria. As vozes riam, escarneciam e o julgavam, como se a floresta tivesse desenterrado lembranças há muito soterradas sob o peso do ego. O ferreiro já não distinguia o real do ilusório. As sombras se deformavam em silhuetas disformes. Galhos retorcidos se alongavam em membros ossudos e garras afiadas. E, no escuro das moitas, olhos feéricos o fitavam, carregados de desprezo. Confuso, perturbado, Ruth deixou-se conduzir pela mata, seguindo apenas os estreitos corredores que ela mesma abria em meio ao labirinto de árvores. Então, entre o negrume, surgiu um brilho esmeralda. Primeiro tímido, vacilante, dançando entre os galhos secos e denunciando uma passagem oculta mais à frente. Conforme avançava, empunhando o archote cujo fogo crepitava contra as trevas, a luz se tornava mais intensa, e com ela, a sensação de ser guiado, ou caçado. Sobre sua cabeça, os céus se tingiam das últimas cores do crepúsculo, filtradas pelas copas cerradas dos carvalhos, eretos como guardiões ancestrais de segredos profanos. Por fim, aos tropeços, Ruth emergiu na clareira. O coração pulsava pesado, como se já pressentisse o inevitável. Ali, no centro, erguia-se a velha cabana abandonada. A luz esmeralda pulsava de dentro da cabana,
derramando sobre a clareira um brilho doentio e, ao mesmo tempo, sedutor. O ar parecia vibrar sob aquele fulgor antinatural. Os risos e sussurros cessaram de súbito. Em seu lugar, restou apenas uma reverência muda, uma sensação de adoração que se espalhava como febre entre as criaturas criptídeas ocultas nos arbustos. Hot piscou, atônito, tentando compreender a cena diante de si. À sua frente, Greta apertava o pequeno Peter contra o peito, e em seu rosto não havia medo, apenas um êxtase jubiloso que parecia tão insano quanto a própria luz que a envolvia. Largue o menino, Greta! Não posso! Peter vai morrer se eu não o entregar à corte. Somente o rei pode curá-lo. Do que está falando, garota? Onde está Félix? Preciso realizar a troca antes que o crepúsculo se vá. Se perdermos o tempo, será tarde demais. Venha logo, menina. A noite está para cair, e o que quer que esteja sondando a mata vai nos atacar. Amanhã cedo voltarei para pôr abaixo essa maldita cabana e o que quer que a tenha enfeitiçado. Agora entregue-me o bebê. Exigiu Hurt outra vez, mas Greta já não o ouvia. Seus olhos, fascinados, estavam presos à entrada da cabana. Hurt enfim tomou coragem de olhar para a porta. O que viu despertou um medo ancestral no ferreiro. Crescera ouvindo histórias sobre os corruptores e testemunhara, com os próprios olhos, o triste destino daqueles consumidos pelo pecado. Mas o que se erguia além da soleira não era algo que sua mente pudesse suportar sem se partir. Uma presença alienígena o fitava, estendendo-se por uma infinitude que transcendia o interior da cabana, agora tomada por reinos indizíveis e insólitos. Se não fosse alienígena, era ancestral, anterior às primeiras árvores, anterior à própria luz do Criador. Um mal que havia sido selado naquele lugar. Um mal que esperava, havia eras, por aqueles que derrotassem o guardião de seu cárcere. Um mal que, de alguma forma, ele e Felix haviam libertado. Hot sentiu uma fisgada na nuca, seguida de outra nas costas, e, por fim, uma terceira em sua carne traseira. Instintivamente levou a mão ao pescoço e arrancou o que o havia atingido. Um espinho negro, longo e irregular, como se tivesse sido talhado em ossos carbonizados. O desespero o tomou por um instante, mas logo cedeu lugar a um torpor inevitável, um sono pesado que o ferreiro aceitou como se fosse um ato de misericórdia. No limiar da inconsciência, vislumbrou Félix avançando para dentro da cabana como um sonâmbulo, os olhos semicerrados, o corpo frouxo, guiado por uma força invisível que lhe conduzia os passos vacilantes. Hurt tentou gritar, chamar pelo amigo, arrancá-lo daquele transe. Porém, de sua garganta brotou apenas um grito mudo, engolido pelo silêncio febril da clareira. Atrás de Félix vinha Greta, segurando Peter contra o peito com um zelo perturbador. Ao seu redor, pairavam figuras aladas de contornos abstratos. Na mente enfraquecida de Hurt, assumiam a forma de fadas, entidades feéricas de beleza cruel. Seus corpos frágeis compostos por um amálgama de folhas ressecadas e galhos retorcidos sem rosto, que flutuavam com uma graça antinatural, como se dançassem em devoção ao brilho esmeralda que emanava da cabana. Assim que cruzaram o batente, a porta se fechou com um estampido seco, como o selo de um destino irrevogável, e o brilho do crepúsculo esmeralda se apagou, tragado pelo vazio, deixando apenas o breu da noite como testemunha. Ruth despertou no lombo de uma mula. Fora encontrado por Sebastian, um caçador local de bigode louro portentoso, que o resgatara das profundezas da floresta, longe da cabana da qual o ferreiro ainda guardava lembranças turvas. Para espanto de Hurt, o local de seu resgate não correspondia ao que julgava ser o cenário de seus tormentos. Ele fora achado inconsciente nas imediações do pântano de Brasken, para além da floresta de Franes. Uma distância impossível de ter percorrido em tão pouco tempo. Seu estado era deplorável. Maltrapilho, coberto pela imundície do pântano, a barba embebida em lodo e com resquícios do que Sebastian acreditava serem cogumelos mata-moscas. Talvez, sugeriu o caçador, Hot tivesse confundido a espécie comestível com sua prima venenosa. Um erro comum a quem não faz da mata seu sustento, como ele próprio fazia.
A explicação parecia simples. As visões seriam apenas delírios provocados pela ingestão. Ainda assim, ao oferecer-lhe um pouco de água e conforto, Sebastian não deixou de comentar que Hut tivera sorte em sobreviver a uma noite na floresta e de lhe cobrar algumas moedas pela gentileza. Sebastian nada sabia sobre o paradeiro de Felix ou Greta. Na verdade, sequer ouvira falar deles. Para o caçador, aquelas figuras não passavam de fragmentos da alucinação que devorara o ferreiro na noite anterior. Mas Hut não se deixava convencer. Ainda carregava na mente a visão perturbadora daquilo que ousara espiar para além do batente da porta, uma lembrança que o perseguia como uma ferida aberta. Para ele, Greta e Felix eram tão reais quanto sua própria carne. Ou, ao menos, assim acreditava. Quando retornou a Eichenwald, Hut foi recebido pela guarda com a truculência reservada a forasteiros. Sabia-se um exilado, alguém cuja presença se tornara indesejável na cidade, apesar de seus esforços em defendê-la. Por ordem do capitão da guarda, e sob acusações de corrupção, foi arrastado até as masmorras, e ali permaneceu em quarentena por um longo e incerto período. Nesse tempo, recebeu a visita do inquisidor Wulfric, que o submeteu a intermináveis questionamentos para os quais não possuía respostas. As sessões de interrogatório variavam entre a promessa de clemência e o recurso à violência, aplicada com pouca ou muita violência, conforme ditava o humor do inquisidor. Não foram as sessões de tortura que mais atormentaram Hut durante o longo período de quarentena, mas sim as cantigas infantis que lhe chegavam das ruas de Eichenwald. As vozes frágeis das crianças, entrelaçadas em coro além das paredes de pedra, ecoavam em sua mente como presságios ocultos sob o disfarce da inocência, celebrando o crepúsculo esmeralda. Entre elas, porém, havia uma voz tímida, familiar, inconfundível, que lhe feria o coração mais do que qualquer açoite. O que Hut realmente viu na floresta? Foi apenas o delírio de um homem envenenado, ou o vislumbre de um reino feérico oculto sob a sombra dos carvalhos ancestrais? A resposta para essas e outras perguntas você encontrará nos próximos episódios das Crônicas de Eichenwald. Até a próxima, aventureiro!